Olá, sejam bem-vindos para mais uma entrevista, aqui desta vez com a Stephanie Lauren, que nos fala desde o Brasil. A Stephanie vai nos partilhar a sua história de recuperação ex-vegan, ex-vegetariana, como é que recuperou a sua saúde, passado vários anos sem comer carne, também peixe e ovos. Bom, Stephanie, seja bem-vinda, prazer, Oi, tudo bem? tudo ótimo. Então conta-nos, Stephanie, onde é que onde é que estás, em que estado do Brasil? O que é que fazes? Partilha um pouco. Certo, beleza. Eu sou Stephanie, né? Eu sou massoterapeuta, então, sou da área da saúde. Boa. Eu moro em Curitiba. Curitiba é conhecida como uma capital vegana aqui no Brasil, né? Tem Uau. bastante restaurante vegano, vegetariano, uma cena muito forte, né? Do movimento. E, enfim, fui vegetariana por muito tempo. Eu fiquei 15 anos e meio sem me alimentar de carne. Eu fui vegana por 6 anos e é, estritamente vegana, né? Desculpa, o cachorrinho aqui. Por 6 anos e depois eu comecei a introduzir alguns alimentos como ovos e queijos, né? Desde que eu comecei a namorar, e como é muito difícil, né? Se relacionar com alguém que se alimenta, que não é vegano, digamos assim, e a gente acaba comendo de vez em quando. Só que eu comia com muita culpa, né? Comia os ovos e queijo, achava que era errado, achava que me fazia mal. Então, quando eu finalmente voltei a me alimentar com carnes, né? E percebi, entendi que os meus problemas de saúde eram relacionados a isso. Finalmente eu pude voltar com esses alimentos sem me sentir culpada, né? Enfim. Boa, boa, Stephanie. Então, diz-nos como é que tu começaste a ser vegetariana, o que é que te levou, quais são as influências, com que idade? Eu parei de me alimentar com carne quando eu tinha 13 anos. Na época, eu tinha duas primas que também eram vegetarianas, né? E eu me interessei pelo assunto porque, bom, eu gosto de punk rock, né? E na época, pesquisava muitos perfis, entrava em contato com algumas pessoas que gostavam do estilo. E nesse dia eu encontrei essa pessoa que falava sobre ser vegetariano, a exploração dos animais, a violência contra os animais, e tinha um link do filme, do documentário, né, A Carne é Fraca. Então, é um filme com várias cenas de abate, né, e bem violentas, bem chocantes. Eu não recomendo muito, eu acho muito chocante esse tipo de conteúdo, né. Então, desde que eu assisti esse vídeo, eu cortei as carnes, isso eu tinha 13 anos, e quando eu tinha 15 anos, eu comecei a reduzir os laticínios, os ovos, até virar totalmente vegana, né? Na época, de fato, eu não tomei cuidado com suplementação e tal, até porque existia uma crença de que a suplementação de B12 era um mito, né? Que não era necessário, que a gente teria estoques para o resto da vida. Inclusive, um dos livros que eu li recentemente para apoiar minhas novas evidências, né? Ou falta dela, no caso do vegetarianismo, do Peter Singer, né? Esse daqui é o Libertação Animal. Ah, Peter Singh. Ele, uhum, ele fala, é de 2012 essa edição, mas ele fala que muitos veganos não suplementam a B12, que ainda não era um, não era o consenso, né, de que era necessário, de que é indispensável. Então, isso é muito perigoso, né, porque, como a gente sabe, os efeitos negativos da falta de B12 no corpo podem serem irreversíveis, né, podem causar até demência, né, enfim, nesse sentido. Então, chegou um momento que eu estava com a B12 muito abaixo, assim, do recomendado, né?
Eu já estava com dificuldade de ganhar peso, com falta de apetite, então eu fui nesse clínico geral, que me recomendou a injeção da B12, né, intramuscular, que é uma injeção super dolorida, né. Ele recomendou que eu tomasse diariamente por uma semana, então semanalmente, mensalmente. E a B12, quando ela é administrada com essa frequência, ela aumenta muito o apetite rapidamente, né? Então eu tive um aumento de peso muito rápido também nessa época, foi bem frustrante. Da situação que eu estava, né? Que eu estava psicologicamente mal também, né? Até porque a B12 também é relacionada com depressão, a falta de B12, né? Relacionada com depressões, ansiedade, enfim. Então, nesse momento, eu me recuperei do meu baixo peso, que eu estava com IMC-14, né? Estava com um peso muito abaixo da média, também associado, né, com os fatores psicológicos, como eu disse, e eu ainda assim quis me recuperar sem me alimentar de carne, né? Então, o que acontece? Eu lembro de muita gente me falar, não, come carne, come fígado, e eu, numa teimosia muito forte ali, falei, não, eu não preciso, porque sabe-se que ser vegetariano é a coisa mais saudável do mundo, né? Porque é assim que era propagado na época, né? Que um dos maiores, um carro-chefe da propaganda do vegetarianismo é que é a coisa mais saudável que você pode fazer na sua vida, que você vai, né, resolver, não vai ter nenhum problema do coração, não sei o quê, não vai ter colesterol. Então, eu, de fato, eu não quis, né, me alimentar com carnes na época, e isso se perdurou até né, recentemente, que eu finalmente voltei a me alimentar com carne. E eu me lembro também da época que existiam suplementos à base de fígado, né? Fígado desidratado. Eu lembro de pesquisar suplemento de B12 e existirem, né, esses suplementos. Eu lembro até que o logo era um hominho fazendo uma pose, assim, né, de força e tal. Faz todo sentido, porque né, o fígado realmente estimula muita força. E então engraçado que daí recentemente eu pesquisei sobre esses suplementos à base de fígado e eu não encontro mais. Né? Hoje em dia os suplementos de B12 são todos produzidos né, em laboratório, enfim, e esses suplementos à base de carne mesmo eu não consegui encontrar, pelo menos não tem no Brasil para vender. Eu achei alguma coisa de suplementos estrangeiros, mas de Ok. fato não encontrei. Então Não quero me diz-me, desviar da não, não assunto. faz mal, Stephanie, diz-nos só quais foram os sintomas, quando é que começaste a perceber os sintomas, desde o primeiro momento que deixaste de comer carne, ahm, quais foram os sintomas? Certo. Uhum. Então, nessa época que eu tive a anemia perniciosa da B12, eu ainda estava em fase escolar, né? Eu estava no final do ensino médio. E eu me lembro perfeitamente de que no começo do ano eu estava indo bem, até o fim do ano o meu raciocínio declinou muito, né? Eu tive muita dificuldade, principalmente em matemática e coisas assim. Por Bom, sorte, eu tinha ido bem no começo do ano e consegui passar de ano, né? Mas eu me lembro de ter muita dificuldade bom, de aprender, fixar e tal. E é claro que depois com a suplementação ajudou muito, né? Eu melhorei relativamente. Mas depois de 2 anos saindo de fase escolar para a faculdade e tal, e realmente as matemáticas não são muito difíceis para mim, né? Eu acho que tem a ver com as deficiências nutricionais, sim. Tenho muita expectativa de que isso melhore,
E eu tive muita dificuldade na faculdade, assim, inclusive eu fiz 3 anos e meio de faculdade de geografia, acabei desistindo pelas dificuldades. Bom, E então, depois eu fiz a massoterapia, que é um curso técnico, né? Foi mais fácil, né? Um aprendizado mais focado na prática e na técnica, então foi relativamente mais fácil, assim. hum, Agora, essa outra fase, né? Dos meus problemas de saúde relacionados a isso, foram outras, né? Eu, de uns tempos, sei lá, um bom tempo, eu comecei a perceber que eu tinha muito inchaço, né? Muito estufamento. E então, assim, por um tempo eu fazia alguns exercícios para liberar os gases, né? E até ajudava um pouco, mas não resolvia. Né? Continua tendo muitos gases e um inchaço geral no corpo, né? Então, eu comecei a pesquisar sobre o assunto e eu não encontrava respostas, porque inchaço geralmente está associado à retenção de líquidos, né? Ou gases mesmo, então eu consumi muito carvão ativado para reduzir esses boa. gases, consumi um pouco de alguns remédios também, né? Silicona, mas não resolvia, né? Só a curto prazo. Então, o que acontece? Um dia eu estava pesquisando sobre inchaço, né? E às vezes eu pesquiso em inglês, né? Porque nem sempre eu tenho muitos resultados em português. E eu pesquisei o bloating, né? E assim que eu pesquisei o bloating, eu vi que tinham alguns vídeos que já diziam o nome, vegan bloating. Uau. Daí eu, cara, deve ser alguma coisa relacionada a isso, né? E foi aí que eu assisti o primeiro vídeo de uma pessoa relatando por que parou de ser vegana. Né? E é uma conversa bem sincera, né? Geralmente essas pessoas são sinceras, têm uma fragilidade emocional ali, uma questão muito pessoal, né? Porque a nossa saúde, a gente se assusta, né? Quando a gente percebe que a gente está ficando doente. E na época eu pensei, poxa, que pena, né? E eu assisti aquele vídeo inteiro e pensei, pode ser que tenha alguma coisa relacionada e tal. Mas eu continuei, né, sendo vegana. E até que, assim, eu achava que esses problemas podiam estar relacionados com os alimentos que eu estava comendo e achava que eu podia resolver isso sendo o frugívora, né? Porque eu acho, nossa, a gente vê os frugívoros, a gente acha incríveis, que eles, né? Nossa, não comem nada cozido, deve ser a melhor alternativa para a saúde, né? E então, há mais ou menos um ano, eu queria me tornar mais vegana, né? Porque eu comia muito plant-based e algumas coisas de queijo e ovos, mas sempre com muita culpa, né? Eu me sentia muito culpada, achava que me fazia mal e queria me tornar mais vegana, né? E, então, nessa busca, eu comecei a procurar uns influencers, né? Uns youtubers, enfim, que fazem vídeos sobre o assunto, né? O conteúdo. E eu comecei a perceber muita coisa errada, assim, sabe? Muito achismo, muita opinião ruim, assim. E também tinha muito esse assunto, né, do ex-vegano, de por que as pessoas deixam de ser veganas. E um julgamento muito grande, né, em relação a essas pessoas, falando que, ai, não, se você for doente sendo vegana, porque você está fazendo errado, você se fazendo errado. E ao mesmo tempo que eles dizem que ser vegano é fácil, né? Só um minutinho. Então, essa contradição do, ser vegano é fácil, e ao mesmo tempo que você está fazendo errado, então, poxa, é fácil ou não é, né? Hoje eu percebo muitas contradições dos argumentos veganos, né? Então, eu me lembro de buscar,
E quanto mais eu buscava, mais eu via coisa errada, então eu acabei me afastando um pouco disso também, né? Porque estava me fazendo mal, essa coisa de ter muitas regras, de que não, se você faz assim, você está errado. Se você tem uma recaída, você não é mais vegano, tem que voltar a contar desde o começo. E coisas desse tipo. Eu acho bem interessante até mencionar isso, porque esse mês, especificamente na semana passada, algumas pessoas bem influentes desse movimento aqui no Brasil foram se afastando mesmo do movimento. As pessoas fazem questão de falar do assunto, né? Tipo, não me considero mais vegano, mas eles têm muito receio ainda de falar sobre essa parte da saúde, porque tem uma represália muito grande, né? As pessoas veganas simplesmente não assumem que o veganismo faz mal para a saúde, tipo, elas têm muito fixado, né? Uma ideia muito fixa e impossível de ser, como posso dizer, para eles eu mesma, né? Assumo que eu acreditava que eu estava fazendo o melhor para mim, que eu estava seguindo a melhor dieta da maneira mais saudável e de fato não estava me fazendo bem. Claro. Então recentemente teve esse rebuliço aí na comunidade, eu acho ótimo, porque eu acho que isso tem que ser dito, as pessoas têm que se Sim, importante, chacoalhar, têm Stephanie. que Eu olhar nem para sequer sabia. Se si. quiseres dizer quem Sim, são as pessoas, até seria bom, né? Porque afinal são sim, influencers e é bom que este tipo de notícias saia à luz. certo. Sim, é o João Gordo, que é ele é Sim. músico, né? Não sei se você já ouviu falar, ele propagou muito, né, sobre o veganismo. Ele é uma pessoa de muito peso, né? Ele era muito gordo mesmo, João Gordo, e ele se tornou vegetariano e vegano em seguida, né? Para justamente pela saúde dele, né? E tal. E isso já deve fazer mais de 10 anos. E recentemente ele teve que fazer uma cirurgia bariátrica. E, né, depois que a pessoa faz a cirurgia, ela tem muita dificuldade na absorção de nutrientes. E num podcast ele muito sinceramente falou sobre isso, né, que ele estava com dificuldade de absorção de nutrientes por causa da bariátrica e do veganismo. Aí tem agora eu não vou me lembrar exatamente do nome dos outros, mas tem uma influencer que ela até escrevia na Folha sobre um jornal aqui, né? Ela tinha uma coluna sobre o veganismo e ela tem o dilema dela dilema, ela propaga a cozinha afetiva, né? E ela falou sobre isso, tipo, o quão afetivo é eu me restringir de comer um biscoito que vai ovo, um doce que vai leite, né? Então, ela teve mais uma pessoa que teve um relato super sincero. E aí a gente vai na internet buscar a reação dos veganos em relação a isso. As pessoas simplesmente falam que você está fazendo errado, que não é assim, que, né? E eu achei muito engraçado porque tem esse influencer que ele é bem famoso na comunidade vegana, o Fábio Chaves, que ele faz muitos vídeos. Ele se diz um comentarista da internet, então, como ele é vegano, ele sempre está falando sobre o assunto do veganismo, né, as principais notícias. E ele costuma falar que é baboseira você falar que está mal da saúde e deixar o veganismo porque está te fazendo mal para sua saúde, que é só você suplementar, que, né, porque eu acho assim, se suplementar resolvesse alguma coisa, o ser humano não estava mais comendo alimento, né? Exato. Então, É um pouco eu utópico, não é? acho Ou distópico, basear só em suplementos. Isso não é sustentável, não é ético, não é económico. exatamente. E até assim, perdão, que é só um minutinho. Desculpe.
E, inclusive, tem o vídeo da Miley Cyrus, que ele comenta, né? Que é Sim. essa cantora super famosa. E eu acho muito legal que no podcast que ela fala sobre a desistência de veganismo dela, ela fala que o cérebro dela não estava funcionando direito, pela falta do ômega 3, né? E, assim, de fato, a falta do ômega 3 é muito grave também, né? E, assim, nós somos pessoas muito jovens relatando problemas de saúde que são muito comuns em idades avançadas, né? E eu acho muito mesquinho alguém simplesmente assumir que o seu problema de saúde é porque você está suplementando errado, né? Que você pode encontrar um nutricionista que vai resolver isso e não precisa se alimentar de carne para isso. E, enfim, eu sinto, eu só posso dizer que eu sinto raiva mesmo dessa pessoa, né, que se promove falando mal dos outros, falando mal, desmerecendo falas super sinceras, né, de pessoas que tiveram problemas de saúde sérios, e tem a coragem, né, de falar que o vegetarianismo fez mal, o vegetarianismo e o veganismo fez mal para elas, né? Assim como ele falou do João Gordo, ele fala que ele acha muito problemático um cara que tem todo acesso a nutricionistas e médicos, e ele fala exatamente isso. É mais fácil você assumir que você estava com vontade de comer carne, que você não resistiu ao sabor. Resistir ao sabor, olha, para mim, na minha experiência pessoal, resistir ao sabor foi muito natural. Eu fiquei 15 anos resistindo ao sabor e, assim, eu acho que é muito, como eu disse, né, é muito mesquinho alguém a supor que você está deixando o vegetarianismo só por causa da vontade né, do alimento. Claro. E a vontade de comer o alimento é muito digna também, né? Porque é o nosso corpo, às vezes, não é Sim. nem a gente que quer, né? É o nosso corpo que está avisando, mandando sinais. E é isso que eu sinto também, né? Mesmo em 15 anos sem me alimentar de carne, eu sentia vontade, né? Então, isso não começou a não fazer mais sentido para mim, né? Claro. E Então, eu muito tempo lembro. aguentaste tu, Stephanie. 15 anos foi mesmo muito tempo. A verdade é que a gente já tem uma intuição muito forte, mas não sabemos ouvi-la, não é? A nossa mente fala mais alto que o nosso coração, que a nossa intuição. Isso aí é quando a gente começa a fugir à própria vida. Ahm, e- Exato. Bom, todos sabemos, né? Ambas fomos vegetarianas, eu por 7 anos, e também senti isso, né? E afinal de contas, com todas as entrevistas que faço a ex-vegetarianos, é que todos dizem a mesma coisa, né? Já tinha vontade de voltar a comer, mas tínhamos um sentimento de culpa, tipo, quero, mas não posso porque faz mal. ah, e quando a nossa essência, não é? A nossa essência é ser carnívora, é comer carne. Então, isso Sim. aí. Stephanie, então agora conta-nos um pouco de todos os sintomas, já falaste um bocadinho, mas assim no geral, quais são os sintomas que tu desenvolveste durante os anos de vegetarianismo? Certo. Eu fiz até uma lista, Boas. uma grande lista, né? Quando eu fui fazendo, eu pensei que não ia ser tão grande. E também eu tenho algumas anotações, né, do ano passado mesmo, ou até de fevereiro desse ano, né, que eu comecei a observar melhor, desde o ano passado, eu comecei a observar melhor esses meus problemas digestivos, né. Eu, eu estudo, né, como eu disse, eu estudei massoterapia, então no meu curso a gente estuda medicina chinesa, e na medicina chinesa, um dos principais pilares da sintomatologia para tratar os problemas de saúde é observar as excreções, né? E, sério, há muito tempo que eu estava tendo excreções horríveis. Bom, eu vou falar mesmo, né? É meio chatinho falar dessas coisas, mas as fezes despedaçadas, às vezes líquidas, malformação, né? Mal cheiroso,
e a sensação de nunca estar esvaziada, né? Tinha vezes que eu ia 5 vezes ao banheiro por dia e não me sentia esvaziada, e ainda tinha gases. Enfim, isso é o meu principal sintoma que mais me incomodava, né? Porque o cocô saudável é quando ele é bem formado, né? Ele é firme, tem o formato do charutinho, né? Enfim, como se diz. E eu cheguei a fazer alguns tratamentos com alguém que atende com medicina chinesa, né? Ele falava, na medicina chinesa, isso é sinal de enfraquecimento do baço. Eu também tinha sinais de enfraquecimento do fígado, né? Então, mas agora falando dos outros sintomas. Eu comecei a ter perturbação da visão, né? Um pouco, às vezes meio embaçado, às vezes meio ruim, assim. Os olhos cansados, assim, dificuldade de olhar, de ficar olhando, né, para a luz, para a tela, fotofobia mesmo. Aí sintomas neurológicos, dificuldade de foco, de manter a atenção, de raciocínio, né, de manter uma linha de raciocínio, manter uma conversa. Tinha muita fraqueza, falta de energia. Eu achava que, será que eu estou sedentária? Será que é a idade chegando? Tipo, eu não tenho nem 30 anos, assim. Então, tipo, eu devia estar com uma energia no pico, assim. Isso não estava, estava me deixando muito incomodada, assim, porque desde a pandemia, né, eu comecei a comer, eu comecei a introduzir mais alimentos industrializados, porque é um outro sintoma também essa busca constante de algo que satisfaça o nosso paladar, né? Quando a gente é vegano, a gente não tem um alimento hiperpalatável naturalmente, a gente enfia um monte de tempero, né? Tentamos achar alguma coisa que seja satisfatoriamente gostoso, né? Então, aí surgiram esses alimentos plant-based, industrializados, incríveis, que têm gosto de carne, que na verdade não, né? Totalmente artificializado, horrível, faz muito mal para o corpo. E então eu acabava comendo muita coisa doce, né? Muito chocolate, um vício em chocolate muito intenso, e esses alimentos industrializados, né? E eu acho que chegou um ponto que virou um ciclo. Eu não tinha energia para cozinhar, eu comia porcaria e não tinha energia, né? Enfim, era esse ciclo. Então, e eu também não conseguia começar e me comprometer com uma atividade física, porque eu tinha muita fraqueza mesmo, né? Falta de energia, enfim, eu achava que eu era preguiçosa, quando na verdade era falta de energia real mesmo, o que não fazia sentido, né? Eu, menos de 30 anos, sou jovem, e sem energia para começar nada, então era muito frustrante assim, né, esse ciclo que eu acabei vivendo. Eu tinha muita instabilidade emocional, muita irritação, insônia, humor explosivo até, né? Eu percebo também que desde que eu voltei a me alimentar de carne, eu comecei a perceber que meu olfato também melhorou. Eu achava que eu tinha eu achava que eu tinha algum problema de olfativo e que o meu olfato era fraco mesmo, mas desde que eu voltei a me alimentar com carne, eu percebi, isso foi, né, um dos sintomas que eu percebi depois, né? Olheiras, eu achava que eu tinha olheira crônica, nossa, olheiras assim, sempre eu gastei rio de dinheiro em produtos de skincare para olho, para a região dos olhos, né? Isso ajudava, mas não resolvia. Deixa eu ver aqui. O meu apetite exagerado também, né? Como eu disse, essa busca por um alimento que satisfaça o nosso paladar, e acabava comendo. E eu comia assim, sinceramente, comia 1 quilo de comida, podia comer mais, eu só não comia mais né, a vontade de comer continuava, mas eu não conseguia, né? Então, assim, eu comia muito, aí ficava, né, obviamente, muito inchada e com gases, enfim, né, misturando feijão com salada ali também.
e o consumo de grãos, né? O consumo de grãos, eu comecei a perceber essa minha sensibilidade, eu acabei desenvolvendo, devido ao alto consumo de grãos, né? Eu acabei desenvolvendo uma sensibilidade a esses alimentos, né? O grão de bico, até o no falafel, né? Comia falafel, ficava inchadona, ficava com gases. Nossa, sinceramente, assim, é a pior coisa do mundo, ficar segurando o peito o dia inteiro. E isso se estendeu muito, né, nessa minha jornada. Eu tinha muito problema com gases, era muito desconfortável, assim. Então, seja o feijão, a lentilha, o grão de bico, o tofu mesmo, o tofu era um dos meus principais snacks, né? Comia tofu com bolachinha, assim, eu gostava de fazer uma pasta, né? Tipo um patezinho ali de tofu, que era gostoso, sim, mas, né, me deixava com esses gases horríveis. Então, nessa busca de entender o que estava me causando desconforto, estufamento, eu fui no postinho, né, que a gente tem o SUS, a gente tem a saúde pública, eu fui no postinho e relatei, né, assim, esse meu desconforto com os gases e eu estava começando a ter um pouco de azia também, realmente relacionado ao café e ao consumo de feijão mesmo, né. E eu relatei isso, ela fez um rápido exame de toque, só que eu estava em jejum, então o açucaramento ainda não estava, né, muito. E ela simplesmente me recomendou omeprazol por 30 dias. E eu não aceitei, né, porque não fazia sentido tomar um remédio que pessoas com mais de 50 anos geralmente tomam, né, por problemas gastrointestinais. E eu me recusei, né? E fui buscar novamente esses vídeos sobre problemas intestinais de veganos, né? E foi aí que eu comecei a encontrar o Vegan Deterioration, né? E o Vegan Phobic, que eles têm alguns compilados, né? E comentários sobre o veganismo. Mas ainda assim, né? Eu comecei a assistir esses vídeos e tal. E aí um dia eu estava numa página no Instagram mesmo, de uma vegana, num vídeo que ela falava sobre veganismo, né, enfim. E alguém comentou, dizendo assim, que teve problemas sérios de saúde por causa do veganismo, né? Agora eu não vou me recordar exatamente o que ela falou, mas era muito significativo assim, o que ela falava, que ela relatava, tinha muito a ver com o que eu sentia, esses desconfortos e tal, enfraquecimento, a memória prejudicada, cognição prejudicada e problemas gastrointestinais super sérios, né? O leaky gut, né? Eu não sei como traduzir. É síndrome de intestino irritável, desbiose. Isso. Então, e é um relato muito sincero, né? Ela falando assim, ela dizia, eu fico muito frustrada que os veganos ficam bravos porque todo mundo não se torna vegano, sendo que para algumas pessoas, eu acho que é para todo mundo, só uma questão de tempo, né? Mas como ela disse lá, para algumas pessoas pode dar uns problemas sérios de saúde, então eu fui falar com ela, né? Mandei mensagem no privado para ela e falei, tô tendo os meus problemas com você, diz um pouquinho como é que foi para você e tal. Aí ela me disse, bom, como eu não vou dizer o nome dela, acho que tudo bem eu falar. Ela me disse que ela teve um aborto espontâneo, acho que 1 ou 2 anos anteriormente, e aí que ela começou a buscar o que estava acontecendo, né? É muito triste, né? Alguém passar por isso, assim, como a gente sabe, né? O vegetarianismo prejudica aí o desenvolvimento, né? E ela me falou que buscou nutricionistas e ela me falou assim, busque um nutricionista, se você for buscar um nutricionista, não busque um nutricionista vegano, que eles vão continuar com as mesmas recomendações, né?
E foi uma conversa muito sincera, muito significativa, e foi um processo muito emocional para mim. Perceber que eu estava fazendo algo que eu tinha uma crença muito fixa de que era saudável, quando na verdade não era. Né? Então, eu me senti muito mal, assim, de início, né? Tipo, nossa, sério que eu tô me prejudicando por teimosia, sabe? Chegou um ponto que não deixava de ser teimosia isso, né? Isso é uma característica dos veganos, né? Ser Sim, teimoso, porque a gente acredita que é saudável, porque a gente leu lá, não sei aonde que é saudável. Eu acho bem engraçado que até quando, assim que eu voltei a comer carne, eu fui pesquisar, né, no Google mesmo, veganismo é saudável. Aí, quando você joga lá, aparece pelo menos 5 páginas dizendo que as evidências, né, de que é saudável são muito fortes, não sei o quê, de acordo com o artigo tal, a ingestão de vegetais e frutas é muito bom para a saúde. Aí eu fiz questão, né, eu fui ver, tá, que estudo é esse? E o estudo dizia assim que aumentar o consumo de vegetais e frutas faz bem para a saúde, mas ele não diz absolutamente nada sobre cortar carne. Então, esse primeiro artigo que é tão usado, ele, na verdade, não fala sobre cortar carne, ele fala sobre incluir vegetais. Né? claro. Então, eu vejo uma distorção muito grande, né? O discurso vegano consegue pegar algumas coisas ali, distorcer para provar o seu ponto, né? E então, assim que eu vi isso, cara, eu vou parar por aqui. Então, de início eu comi um pouquinho de peixe, e foi muito engraçado, assim, a primeira vez que eu comi peixe novamente, eu senti gosto do mar, Boa. só que o peixe não foi suficiente, não foi Isso foi suficiente, então, quando voltaste a comer peixe? para falar bem a verdade, eu não voltei, eu experimentei, né, Ok. foi no aniversário do meu pai, eu comi um pouquinho de peixe, que é em fevereiro, né, bem recente também, Foi este ano? e Não. este ano, uhum. Pois. e, e só que, como eu disse, né, o peixe não foi suficiente, né, então quando eu comecei a ter, captar essas informações e juntar os pontos, um belo dia meu pai fez alcatra, meu pai gosta muito de carne, né, a gente tem uma cultura muito relacionada a isso, churrasco, carne, enfim, e eu comi escondido, né? Uau. Porque a gente se sente culpado e Sim. tal. E eu comi esse pedacinho de alcatra, assim, com muita, né, com muito cuidado, assim, com medo, assim, um certo medo, e foi incrível, assim. Eu posso dizer que foi a primeira vez que eu senti o meu corpo feliz. O meu corpo estava feliz. Foi incrível, assim, foi de explodir a mente, né, como a gente diz. E eu chorei muito, assim, foi muito emocional para mim. Eu fiquei, tipo, arrasada, assim, né, não só de eu ter feito isso comigo mesmo, mas de acreditar piamente de que, né, eu estava fazendo algo bom, quando não era. E, como eu disse também para você, né, foi uma experiência, além de muito emocional, foi espiritual. Eu sinto que foi espiritual porque justamente essa sensação de sentir o meu corpo. Eu sinto que eu estava muito desconectada do meu corpo. Eu não sei ainda como explicar isso, né? Como, por que essas deficiências nutricionais afetam, né, nessa maneira de a gente se afastar dos nossos sentidos, né, do nosso corpo. Então, sentir o meu corpo foi, acho que uma das coisas umas experiências mais espirituais que eu tive na minha vida, assim, porque a gente literalmente sente um calor, né, um calor, assim, uma força, muito grande, né, e eu lembro eu costumo fazer a cesta, né, eu gosto de tirar um cochilo depois do almoço. Eu lembro de estar deitada na cama e eu senti o meu coração, literalmente senti o meu coração e deu
uma batida mais forte, parece que ele quis dizer assim, tipo, yes, sabe? Então, foi muito emocional para mim, eu chorei muito, né, nesse processo, tive insônia, por ficar pensando muito no assunto, e eu fiquei obcecada, né, porque foi uma novidade muito grande para mim. Eu assisti muitos vídeos de pessoas que desistiram do vegetarianismo contando seu relato. Então, então teve o grande momento de quando eu comi o fígado, né? E assim que eu Uau. voltei a comer carne, eu falei pro meu pai, tipo, vamos comer fígado, vamos preparar fígado e tal. E aí ele chamou um amigo dele, que tem um jeito especial de preparar o fígado, né? E... foi incrível, né? Isso é maravilhoso, assim. Né? Como eu disse, né? Essa sensação do jejum da carne, né? E sair do jejum da carne é incrível, assim, né? Até tem algumas anotações aqui, mas eu tô também emocionada de falar disso, né? Exatamente isso, né? De sentir o corpo, sentir um calor, sentir o sangue correndo nas veias, né? É maravilhoso, assim. O fígado, agora, para mim, é indispensável, o melhor alimento. Eu acho, assim, que todo mundo tem que saber disso, que todo mundo tem que comer, porque tem muita gente que se alimenta de carne e tem repulsa por fígado, né? Mas eu acho que é uma questão de, como é que eu posso dizer, se eu já tive nojo de carne, né, que eu achava que tinha nojo, quando na verdade era eu forçando a minha mente a não gostar de algo, né? Eu digo um pouquinho de raciocínio. Agora eu vejo a carne como um alimento altamente nutritivo, né? Que tem uma densidade nutricional incomparável. Infelizmente, a gente não encontra no reino vegetal nada que supra, nada que substitua. E, como eu disse, é um alimento divino, assim, né? Impossível de... Eu fico muito frustrada de ver o tanto de gente que ainda se esforça em negar isso, né? E tenho me sentido cada dia melhor, cada dia com mais energia, sinto que meu raciocínio melhorou muito, minha disposição melhorou muito. Eu acho engraçado até nos dias que eu como fígado, eu fico com tanta energia que a primeira vez que eu comi fígado eu tive insônia, assim, porque eu tive uma explosão de energia dentro de mim e foi incrível, assim. Incrível. Stephanie, e então estás desde fevereiro a comer carne? 5 meses? Na verdade, como eu disse, né, em fevereiro foi no finalzinho de fevereiro ali que eu experimentei, né? E a partir de março, foi exatamente no comecinho de março ali que eu finalmente assumi para mim mesmo, né, que isso não fazia mais sentido para mim e de fato introduzi, né, as carnes e foi muito engraçado assim que nos primeiros dias que eu comi carne eu me sentia absolutamente satisfeita e quem me conhece sabe que eu comia pelo menos muito mais do que eu como agora, né, mas tipo, todo mundo sabe que eu como muito, né, muito assim, tipo, demais. Justamente nessa busca do paladar, né, por outra coisa. E nos dias que eu comecei a comer carne, eu comia um pouquinho e já ficava muito satisfeita. Assim, né? Isso foi muito chocante para mim também. E eu achei engraçado, achei bem legal na entrevista que você teve com a Cecília, que quando você voltou a se alimentar de carne, comia até 1 quilo de carne por dia, né? É, E, sim, Stephanie, que eu estava esfomeada mesmo. Estava muito carente. sim, Carente de. como eu disse, imagino, e eu tenho esse desejo, essa vontade de comer bastante carne agora, né? Que nos primeiros dias, como foi muito chocante, assim, pra minha cabeça, né, pro meu corpo,
de alguma maneira eu me sentia satisfeita muito rapidamente. Mas logo eu comecei a ter muito mais vontade, né, por sabores, né, e pela proteína e tal, e tipo, eu tenho muita vontade de comer carne. Eu assumo que realmente eu me vejo comendo 1 quilo de carne, só que eu ainda não tive a condição, né, ou a possibilidade de comer mesmo bastante carne. Eu até tento e quero, só que as pessoas ao meu redor se assustam, né? Tipo, ai, como assim? Você não comia nada disso agora, né? Então, a maioria das pessoas não entende. É Sim, bom falar mas com alguém que entenda. exato, é por isso que estamos aqui no crescendo, assim, tentando criar uma comunidade, ou criando já uma comunidade de ex-vegans, ex-vegetarianos, comedores de carne, não necessariamente dieta carnívora, animal-based, bom, uma dieta com muita comida de origem animal, peixe, carne, ovos, para entendermos, né, um pouquinho mais que isto não é um caso normal, não é? Nós tivemos realmente muitos anos com deficiência nutricional. Então é literalmente tipo um deserto quando chove, né? Ele literalmente tipo absorve, não é? Toda a água, né? Tipo os animais vão logo para a água e querem beber muita água porque não tiveram durante muito tempo algo essencial. Neste caso são nutrientes essenciais que só tens na carne. Então é um caso particular, não é uma pessoa normal que sempre comeu e que nunca deixou de comer, e vi muito isso acontecer, aconteceu comigo. Eu queria comer outra coisa e, por exemplo, queria comer fruta, e não conseguia, voltava ao mesmo registro das diarreias, prisão de ventre, não é? Do distúrbio gastrointestinal que já tinha, e quando voltei a comer só carne é que quando, pronto, isto foi uma experiência, não é? Eu realmente, todos estes distúrbios pararam, não é? Eu deixei de ter qualquer sintoma gastrointestinal. E é isso que nós temos que ouvir, não é? É o autoconhecimento, não é? Se calhar o que funciona para o outro não vai funcionar para mim, mas eu tive 7 anos sem carne, sem peixe e com pouquinhos ovos, não é? A pessoa não. Então todos viemos assim de registros diferentes. Boa, boa, Stephanie, que relato incrível a tua experiência voltar a comer carne, realmente é isso, Sim, né? É isso, é graças a este tipo de relatos que eu estou aqui a querer coletar. Quanto mais depoimentos, melhor, porque há tanto poucos estudos. Claro que isto não é de interesse das indústrias farmacêuticas querer patrocinar este tipo de depoimentos, não é? Porque estamos literalmente a ir à raiz da questão, que no fundo é isso, sim. é a falta da carne. E Steffi, qual é a tua alimentação agora? Estás a falar que comes bastante, mas também comes alguns vegetais, frutas? Sim, certo. Eu tenho tentado incluir a carne em todas as minhas refeições, né? Ok. Só que aqui a gente tem uma cultura muito do café, né? De tomar café com pão e embutidos, né? E o embutido não é a melhor opção, né? Hum, Então eu quero estudar ainda alguma maneira de eu deixar pelo menos preparadinho ali alguma carne para comer junto, né? Mas nas principais refeições eu tenho feito questão de comer carne. Eu ainda tenho muita sensibilidade a me alimentar de feijão. Por mais que eu deixe de molho, né, deixe 24 horas lá ele de molho, ainda assim, ainda tem essa inflamação de gases e tal. Só se eu como muito pouquinho, assim, que não me incomoda, né? Então, agora eu estou buscando mesmo comer mais carne, incluir o fígado. Eu quero ainda consumir o fígado pelo menos semanalmente. Eu tenho muita curiosidade de comer o rim, né? Esses outros órgãos que são mais não são tão fácil acesso. Esses dias eu experimentei moela. Frango não é meu favorito, né? Eu acho que a carne vermelha é muito mais rica, e até porque o frango é alimentado com transgênicos, né? Ração e tal. Aqui no Brasil a gente tem o gado, 80% do gado é pasto, né? Então ele ainda é muito nutritivo, né? uhum. É uma carne de qualidade, né? Eu ainda quero estudar mais sobre o mercado da carne, né? Porque a gente sabe que a indústria da carne ainda tem algumas questões, né, que são dignas de questionamentos. E
Enfim, tenho buscado cada vez mais, eu tenho evitado saladas, porque eu percebo que, né, depois que eu entendi dos oxalatos, dos fitatos, todos esses outros antinutrientes, né, tem muita relação com os sintomas que eu tinha, então eu tenho evitado alguns tipos de salada, de folhas escuras, assim, mas eu também não simplesmente cortei, né, os vegetais e tal, eu gosto de comer, né, batata, faz muito bem, arroz mesmo, mas sempre buscando comer mais carne, e é incrível o quanto é muito mais simples, né, o preparo, muito mais fácil. Tá bom que o processo é mais complexo, né, de criar e abater um animal, mas tipo, na cozinha, literalmente, Sim. Preparar a carne e é muito mais fácil. Agora eu posso comer um arroz com carne que tá ótimo, assim, né? Claro. Um Boa. molhinho ali, alguma coisa. E o preparo é muito Fantástico. mais simples, eu não tenho que ficar usando um monte de tempero, se eu coloco só sal, tá perfeito. Então, tem sido maravilhoso, assim, né? E essa coisa da questão do ir ao banheiro, né? Nunca foi melhor, né? Eu não tenho mais aquela coisa de ter que ir 5 vezes no dia. Eu sinto que eu consigo esvaziar meu intestino finalmente, né? E me sentir leve. Então, eu tenho tentado evitar doces, açúcares, né? E eu também percebo que além do feijão, a sensibilidade do feijão, me parece que eu tenho sensibilidade ao glúten também, né? Sinto alguns sintomas relacionados a isso, né? Eu tenho algum inchaço, não como eu tinha, né? Eu tinha muito, né? A ponto de ficar com lacidão, né? E preguiça, né? Indisposição, mas tenho conseguido prestar muito mais atenção no meu corpo, associar o que faz bem e faz mal. Tenho evitado comer castanhas também, que é uma das bases alimentares do vegano, né? Comer muita castanha, a soja mesmo eu já tinha diminuído há muito tempo, porque eu percebia que me fazia muito mal. Teve uma época que eu tomava leite de soja, nossa, aquilo era um desastre, horrível. E, enfim, tem sido cada vez melhor, assim, eu tenho me sentido ótimo de aprender, tipo, é muito maravilhoso, assim, que tem muito para se aprender, né? Eu vejo um vasto conhecimento para eu adquirir, né? Entender cada carne é o quê. Eu gosto muito de comer patinho também, esses cortes, né? Cada corte, cada coisa, a riqueza, né? A densidade nutricional, que esse é o principal foco, né? A densidade nutricional do alimento. E, enfim, está sendo incrível, assim, estou gostando muito. Boa, boa, Stephanie. Parabéns, que bom, que bom. E isto em tão pouco tempo, não é? Aqui vamos só reforçar um facto evidente, não é? Que tu não alteraste mais nada nestes últimos meses, além da alimentação. Então, é óbvio que a carne faz uma grande diferença, não é? E a culpa nunca Sim. foi da carne. Na verdade, estamos numa era em que estamos a colocar a carne como um bode expiatório. Não é? Tudo, ela é culpada de tudo, não é? Do aquecimento global, da morte Sim. dos animais, da exploração animal, dos ataques cardíacos. E afinal de contas, o que estamos aqui a tirar, não é? Tipo, a desmistificar, é que afinal tudo o que ela é acusada de ser a culpada é o que ela ajuda até. Ela é fantástica para o coração, para a saúde mental, para o emagrecimento, aliás, para ter uma saúde eficaz a todos os níveis, para o ambiente, quando é bem tratada. Então é surreal o momento que estamos a viver no mundo, não é? Em que estamos literalmente a deitar as culpas para algo que não tem nada a ver. Há uma grande dissonância cognitiva, está a haver mesmo uma destruição de valores
E este é o principal propósito desta entrevista, é trazer assim evidências, relatos, nada melhor do que a nossa própria experiência. Infelizmente tivemos que passar por isto, e já que passamos por isto, vamos lá dar a nossa voz, falar para muita gente que ainda não está a enxergar a verdade, falar para muita gente que não tem a coragem de falar como tu, Stephanie, ou como eu. Então estamos a ser porta-voz de muita gente, né? Sobretudo a língua portuguesa, que não há assim tantos relatos em língua portuguesa, como tu sabes, né? Há muitos Sim. canais americanos, pronto, língua inglesa, mas português não há muito. Então vamos lá abrir esta área, para tirar a cortina, este véu da ilusão que o veganismo é uma distopia muito grave, não é? E está cada vez mais a afetar a população jovem, como tu, não é? Tu és um grande exemplo, começaste bem cedo, aos 15 anos, nossa, e tudo por ideologias, não é? Por documentários que não são fidedignos, não é? São baseados em achismos. E pronto, só agradecer mesmo a tua partilha, Stephanie, e nunca teres desistido ou sempre teres questionado. No fundo, tu sempre sabias que havia algo mais e que não podia ficar por aí, não é? Sempre tiveste essa intuição muito forte, embora não a respeitasses, né? Mas sempre foste atrás e agora estás a cumprir. Agora, eu acredito que o que já foi, não é? Felizmente não tens nada irreversível, certo? Tudo o que tu estás a recuperar bastante bem, é isso que eu estou a perceber. Estás Sim, a recuperar sim. bem de saúde. Até queria fazer um pequeno comentário Claro, sobre isso dos documentários, né? Eu não tenho nenhuma modéstia em dizer que eu estudei muito vegetarianismo, assim, claro. assisti, tipo, sei lá, eu tenho até anotado aqui mais de 5, eu tenho anotado aqui pelo menos 6 documentários que eu assisti, 5 livros que eu li sobre o assunto e a distorção, né, dos fatos, esses artigos mal embasados, né, distorcidos. E eu acho que, assim, se eu tive 1 milhão de motivos para me tornar vegetariana, vegana, eu tive 2 milhões para deixar de ser, né? Até porque eu acho que o principal sintoma, né, da deficiência nutricional do vegetariano é o olho, né, o olhar. A gente fica com os olhos fundos. Eu tinha isso, eu tenho uma foto de 2019 que você vê perfeitamente como o meu olho está lá no fundo, assim, né? Tô com um olhar doentio. E eu acho que além desse, né, o principal argumento, mais do que dizer que ser vegetariano é científico, é anti-antropológico, né? Eu assisti uns vídeos também que falavam sobre isso, que ele é um vídeo que chama Os Mitos do Vegetarianismo, e apresenta lá uns 10 argumentos embasados em mais de 150 artigos, né? Que falam também da vitamina A, né? O retinol e tal. E ele fala especificamente isso, é anti-antropológico, né? O ser humano come carne há 2 milhões de anos. Então, qual é o sentido da gente ir para trás, da gente prejudicar a nossa saúde, prejudicar onde a gente chegou evolutivamente? E também, mais uma coisa que eu queria falar sobre isso. Sim, aqui no Brasil, o veganismo tomou uns caminhos políticos também. Então, tem muita gente que usa argumentos políticos, que os animais são atores políticos, e que, assim, é interessante esse argumento e tal, mas eu acho que acaba misturando algumas coisas. Eu acho que, filosoficamente, as pessoas estão confusas o que é ética, né? Até porque tem esse autor que escreveu o best-seller lá, Sapiens, né? Que ele é vegano e tal, ele fala que não é mais sobre falar o que é natural ou não, é sobre falar o que é ético ou não, mas eu acho que tem uma confusão muito grande aí do que é ética. Eu quero estudar um pouquinho mais de filosofia para entender isso, entender o que a gente está confundindo, né? E. Ai, me perdi novamente. Mas é mais ou menos esse raciocínio, sabe? Eu acho que a gente tem que observar essa questão, assim, de o quanto a gente evoluiu por causa do consumo da carne, né? Como o nosso corpo mudou por causa desse consumo. E também
essas coisas assim que é muito prejudicial esse discurso, né? Como eu disse, esse lado político da coisa acaba fazendo as pessoas tomarem quando surgiu o veganismo de mercado, né, o veganismo liberal, automaticamente surgiu o veganismo popular, né, esse veganismo político. Então, ao mesmo tempo que é interessante, de alguma forma interessante esse discurso, ele também é muito falho, porque veja como é que algo que você precisa ter um cuidado muito grande, tem que ter uma dedicação muito grande no preparo de alimentos e principalmente suplementar constantemente, não é popular. Isso nunca vai ser popular, nunca vai ser acessível, né? Nunca vai. Eu acho que é muito perigoso esse discurso, principalmente os que dizem que ser vegano é fácil, que ser vegano é rentável de alguma forma, que vai melhorar a sua saúde, quando na verdade você está se sucumbindo a deficiências nutricionais muito graves, né? Então, como eu disse, eu não tenho modéstia para falar sobre isso. Eu estudei muito, eu sei que eu estudei muito, eu quero, inclusive, realizar estudos, né, oficialmente sobre o assunto. Enfim, eu acho perigoso. O discurso vegano, no primeiro lugar, é perigoso, é distorcido, e eu espero com muita fé e esperança de que as pessoas acordem, né, percebam que se conectem com o seu corpo e percebam que é indispensável. A carne, hoje eu simplesmente me sinto, né, na obrigação de dizer que a carne é indispensável para se sentir bem, para a gente se sentir com saúde, se sentir com energia. Energia é a principal, uma das principais coisas assim que tem sido transformador para mim. Assim, eu ter energia tem sido a melhor coisa do mundo, né? O ir ao banheiro me sentir bem. Então, é isso, né? Principalmente. Muito bom, Stephanie, muito obrigada mesmo pelo teu relato, é muito importante. Isto é tipo alguma conversa mesmo, entrevista de utilidade pública, com certeza que vai ajudar muita gente a se libertar, não é? Porque a verdadeira liberdade é a gente se permitir a comer aquilo que fomos projetados para comer, e não criar nenhuma prisão mental, sobretudo sentimentos de culpa, de vergonha, angústia, por acharmos que estamos a fazer uma coisa errada. Então, é este o movimento que a gente quer criar aqui, né? Expansão de consciência, também a consciência do corpo, da mente, não é? Está tudo conectado. E diz-me como é que as pessoas podem chegar a ti, podes dizer o teu Instagram ou redes sociais, outras redes sociais. Certo. Eu não sou nenhuma influencer, né? Eu não faço muitos conteúdos e tal, mas o meu Instagram é elaurensa. E eu tenho a minha página da massoterapia também, que eu tenho a intenção ainda de falar mais sobre saúde nessa página, né? Que é elauren.masso. Então, se as pessoas tiverem dúvida aí, quiserem saber um pouquinho melhor sobre os problemas que elas estão tendo, né, sendo vegetarianas, ou sua suplementação que não tem sido suficiente e tal, pode vir falar comigo, né, eu estou aí aberta a conversas e aberta a falar também sobre esse discurso, né, sobre essas questões ideológicas, políticas e tal. Então, é isso aí. Sim, obrigada, Stephanie, por te colocares ao serviço, é muito importante, pois há muita gente que está, que estás um pouco perdida, ou acha que está bem, mas sabe que não está nada bem, não é? E é importante, assim, vozes como a tua, para a gente conseguir ajudar outras pessoas, não é? Porque já estivemos também lá e que bom que é a gente se permitir a este tipo de serviço. Bom, Stephanie, se quiseres dizer mais alguma coisa, algum conselho geral... Bom, já deste muitos conselhos incríveis, já tiveste aqui uma partilha bastante esclarecedora, mas assim algum conselho geral que tu queiras dar para vegetarianos ou pessoas que estejam a querer reduzir carne, porque já nem vamos falar todas as pessoas que só estão a comer carne branca e peixe e exageraram o consumo de carne branca e peixe, não é? Que não é assim tão bom. Pronto, se quiseres dar algum conselho.
Eu acho que é interessante a gente perceber o quanto é feito um malabarismo nos argumentos veganos, o quanto é um pensamento de muito julgamento, inclusive, como eu percebi depois, né, que tem muitos comportamentos de culto, parece um culto, né, uma coisa assim, um discurso quase religioso, né, do veganismo, e eu acho que a gente tem que se permitir a questionar, a ser curioso, a entender um pouquinho, pelo menos um pouquinho de saúde, a dar importância à alimentação, a lembrar de que faz muito pouco tempo na história da humanidade que a gente se alimenta de processados, né? E se reconectar, né, com uma alimentação de verdade mesmo, que vai além dos vegetais, que os animais antropologicamente fazem parte da nossa dieta e que ser vegano não é nada cultural, não é antropologicamente correto e que eu desejo muita força para essas pessoas que ainda estão presas nessa questão psicológica da coisa, né, mental, e que se permitam se questionar, se permitam buscar relatos, buscar estudos mesmo, que a gente tem pouco, mas já tem alguns estudos que apontam aí, né, os benefícios. E quero agradecer muito por você, né, fazer esse trabalho, é muito importante. Cada dia eu adoro seu conteúdo, eu acho muito rico, muito importante e que eu acho muito legal que você fala do antifrágil, né? Eu acho Uhum. maravilhoso. E que mais pessoas tenham esse conhecimento, né? Tenham esse acesso esse conteúdo e, enfim, buscando aí uma saúde popular de verdade, né? Hum. E enfim, lutar contra essa grande indústria aí que está nos adoecendo cada vez mais. Né? Vamos aí, bora lá, Stephanie. Gratidão, gratidão pelo Muita elogio. gratidão. Você. Boa. Bom, é isso aí, galera. Ficamos por aqui hoje. Este foi o grande partilha da Stephanie Lauren sobre toda a sua jornada de vegetariana, vegan e como é que ela voltou a recuperar a sua saúde. Apenas com alguns meses a voltar a comer carne, mais ovos e peixe também, mas sobretudo o fígado, né? Fígado é rei. Muito obrigada, Stephanie. E boa tarde a todos. Até já.